Nesta semana, BH está ficando encoberta por uma névoa e pelo segundo dia seguido, a temperatura chegou aos 36 graus. Logo cedo, uma névoa branca cobria a cidade. Achei que ia até chover. Melhor assim do que aquele sol muito forte. Muito estranho, tá dando medo esse tempo seco. O pior que pode acontecer são tornar mais crônicas as doenças respiratórias. Asmas, rinites, bronquites. O mais grave que pode acontecer é levar ao câncer de pulmão. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a umidade relativa do ar hoje chegou a 15% na capital. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é acima de 60%. A temperatura na capital mineira chegou hoje a 36 graus e, por isso, cada um tem feito o que pode para se ver livre do calor e da baixa umidade do ar. Hidratando bem as crianças, usando umidificador, abrindo as janelas e usando umas roupas mais frescas nas crianças. Tenho colocado bastante água, né, dentro do quarto, dentro da bacia, toalha molhada também, que ajuda muito. E líquido? Muito líquido o tempo todo, muita água. E um alerta para quem prefere usar o ar-condicionado. O ar-condicionado não é recomendado, embora esteja muito quente, porque ele também resseca, ele vai tirar mais umidade do nosso corpo. O ideal é usarmos os umidificadores. Se não tiver umidificador, colocar uma bacia d'água ou uma toalha molhada na cabeceira da cama para melhorar a umidade e assim minimizar essas doenças respiratórias. Um outro incômodo que veio com o calor é a infestação de pernilongos, que literalmente tira o sono de muita gente. Aqui, sabe o que aconteceu comigo outro dia? Eu estava matando, sabe onde caiu na minha boca? Caiu na minha boca, o pernilongo. Os pernilongos têm tirado o sossego de Dona Nelly. Ela mostra as marcas de picadas no braço. Mas para tentar se defender, tem valido de tudo contra os insetos irritantes, repelentes, inseticidas, vela de citronela e a raquete elétrica. Mas está difícil de se livrar deles. Esse ano está terrível. Terrível, terrível, terrível. A infestação de pernilongos está ligada à época do ano, ao clima, principalmente agora com as altas temperaturas. Esta especialista explica. A alta temperatura facilita muito o desenvolvimento dos pernilongos. As fêmeas põem mais ovos, eles eclodem mais rápido. A melhor forma de combate aos insetos é eliminar as larvas. Mas algumas medidas simples em casa também ajudam. Fechar janelas e portas ao entardecer, telar janelas e portas. Pode ser usado também citronela, que é um repelente natural. E quanto às caixas de água, manter sempre limpas e tampadas, assim como caixas de gordura, de esgoto e fossas, sempre limpas e tampadas. Uma coisa que eu não terei saudade na minha vida dos pernilongos, eu quero estar bem longe deles. Muito engraçada. E o forte calor tem castigado várias regiões do estado e em Juiz de Fora a situação não é diferente. A temperatura bateu recorde dos últimos 45 anos. O termômetro que fica no centro da cidade marcava 34 graus, calor intenso. A saída do juizforano foi se refrescar como pôde, fazendo fila no quiosque do sorvete ou bebendo muita água. Isso porque não entrou nem o verão ainda, Imagina quando começar o verão. Muita queimada também, Então faz o tempo ficar mais abafado. É, a respiração, É difícil pra gente, embaçado também, o tempo também atrapalha até as vistas. Nessa terça-feira, a situação foi ainda pior. A cidade marcou 36 graus, a segunda maior temperatura registrada na história de Juiz de Fora. Um calor que não se via desde o verão de 1969. Para agravar, a cidade está encoberta por uma névoa branca. Ela é causada pelo tempo seco e o alto índice de queimadas, que deixam o ar cheio de partículas de poeira e fumaça. Somente este ano, o Corpo de Bombeiros já contabilizou 860 queimadas em Juiz de Fora. Isso é mais do que o dobro do que foi registrado em todo o ano passado. As condições climáticas contribuem para a situação, mas a grande vilã da história é a ação humana. Nós estamos tendo um ano muito seco, então a baixa umidade do ar, esse calor intenso, o mato muito seco, a propagação dos ventos nessa época faz com que qualquer fagulha, qualquer centelha, qualquer início de fogo possa se tornar um grande incêndio
e causar uma grande destruição. Segundo o Corpo de Bombeiros, quem for pego provocando queimadas pode ser preso. Isso é previsto na Lei de Crimes Ambientais. É um crime que é punido com a detenção de 2 a 4 anos e multa. Então as pessoas podem ser, sim, responsabilizadas por isso. E nós orientamos até a população que, se verem alguém atear fogo na vegetação, que acione o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região metropolitana da capital, está proibido de receber visitas, segundo o comunicado divulgado hoje pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O motivo seria um incêndio de grandes proporções que destrói, desde o último sábado, a unidade de conservação. Cerca de 2.500 hectares já foram queimados. De acordo com o Instituto, os bombeiros combatem o fogo na parte norte do parque e as chamas podem atingir também o Vale do Bocaína. 2 pessoas foram encontradas carbonizadas em um incêndio na Serra de Carrancas, no sul de Minas. Uma das vítimas foi levada em estado grave para o Hospital João 23 e respira com a ajuda de aparelhos. Diversos bombeiros e cerca de 15 brigadistas da Prefeitura de Carrancas ainda combatem as chamas no local. O incêndio teve início no domingo e, de acordo com as primeiras informações, pode ter sido causado por foguetes estourados no dia de Nossa Senhora. As vítimas são moradores da região que tentavam conter o fogo. E agora, futebol, ainda sem saber se poderá contar com Tardelli, o Atlético não terá uma missão fácil hoje se quiser avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Acreditar em uma missão complicada hoje contra o Corinthians. Para se classificar às semifinais da Copa do Brasil, o Galo tem que vencer por 3 gols de diferença. Vitória por 2-0 leva a decisão para os pênaltis. O jogo não é no Independência, onde o Atlético é quase imbatível, mas o novo Mineirão também traz ótimas recordações para o Galo. Conquistas da Libertadores de 2013 e da Recopa este ano. Apoio da torcida não vai faltar. Isso nos ajuda muito, torcedor, jogar junto, o torcedor nos apoiar. Acho que o torcedor está acreditando, acho que pelo bom momento que a equipe vive dentro do Campeonato Brasileiro, pela crescente que vem nos últimos jogos. E nesta onda do eu acredito, Davi Coupe acredita na presença de Diego Tardelli em campo contra o Corinthians. O jogador, que participou de 2 amistosos com a seleção, vai desembarcar em BH horas antes do jogo. E a dúvida na escalação, o treinador atleticano vai levar até o último minuto antes da partida. Se isso realmente acontecer, o Tardelli conseguir chegar em condições para o jogo, isso nos motiva ainda mais, né? Nosso comprometimento. E hoje o Tardelli para nós é uma liderança técnica, né? Os atleticanos deixam todos os obstáculos de lado para superar o Corinthians hoje à noite. A palavra de ordem é acreditar. Eu acredito! Com a vantagem do primeiro jogo, o Cruzeiro deverá entrar com um time misto hoje no jogo decisivo pelas quartas de final na Copa do Brasil contra o ABC. E no último treino, o técnico Marcelo Oliveira aproveitou para conversar com os jogadores. A conversa durou muito, mas eles garantem que teve efeito. Não é nenhuma cobrança, né? Apenas um diálogo, né? É de motivação. Eu acho que a gente não pode criar uma tempestade num copo d'água. Né? Foco, concentração e alguns trabalhos isolados. Na primeira partida contra o ABC, o Cruzeiro enfrentou um time retrancado. E para vencer a zaga abcdista teve que apelar para as bolas aéreas, que voltaram a ser treinadas. As batidas de pênalti também foram treinadas, com bons desempenhos para batedores e também para o goleiro Fábio. Nós temos que nos preparar para isso. Porém, nós vamos fazer de tudo para que a gente consiga, se Deus quiser, a classificação sem precisar de ir para as penalidades. Se o treino reflete a estratégia do técnico, então Marcelo Oliveira pode estar preparando uma raposa mais ofensiva. Mesmo assim, deve continuar poupando os jogadores. Marcelo Moreno, por exemplo, treinou fraco por causa do cansaço. A ausência também de Everton Ribeiro, que só reintegra o elenco na quinta-feira, e de Ricardo Goulart, ainda no departamento médico. Nomes fortes que, fora de jogo, reacendem a esperança da torcida potiguar. Os abcdistas até vieram ao treino mostrar que pretendem dar trabalho. A seguir, a análise do debate da Band e ainda o plano para evitar inundações no estado.
É daqui a pouquinho, agora são 7h10.